Hoje nós vamos responder à pergunta como o ataque do Hamas mudou a história da região. Ela nos foi enviada pela Maria Peixoto das Graças, ela é de Solidão, Pernambuco. Bem, esta é uma pergunta que ainda não pode ser respondida porque está em curso toda uma disputa política e neste momento na forma armada, que ainda nós não sabemos exatamente o desfecho. Mas quero aqui arriscar algumas opiniões com base em muitas leituras de especialistas em geopolítica mundial e do Oriente Médio, que eu me incluo nessa especificidade. O quadro político no Oriente Médio está em mudança acelerada. Desde maio do ano passado, 2022, quando o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que é o que manda hoje no país, seu pai está muito doente, é o Mohammed bin Salman, ele disse para a República Popular da China que compra 3 milhões de barris por dia de petróleo, que é quase toda a produção brasileira, a China consome sozinha, só da Arábia Saudita, eles compram de outros lugares. Ele disse para a China: estamos estudando a possibilidade de aceitar a sua moeda yuan para nós vendermos o petróleo. Todos nós sabemos que o petróleo, por isso o nome petrodólar, é praticamente comercializado no mundo inteiro com a moeda dos Estados Unidos. Então, passaram-se já mais de um ano, vai para um ano e meio essa declaração e ainda não houve uma resposta, uma decisão. No entanto, depois disso, houve, sob o patrocínio do governo chinês, o restabelecimento de relações diplomáticas entre a República Islâmica do Irã e a Arábia Saudita. Nós sabemos que o problema ali não é religioso, é político. No entanto, nunca é demais dizer que o Irã é um país muçulmano majoritariamente xiita, eu diria que quase 100% dos que se dizem muçulmanos têm outras religiões no Irã. Eles são xiitas. E na Arábia Saudita a recíproca não é verdadeira, não é 100% sunita. Existem comunidades xiitas, né, naquele país. Então, isso é uma mudança. A Arábia Saudita é quase que uma base militar dos Estados Unidos. Como outros países do mundo árabe têm instalações militares dos Estados Unidos. Eles têm no mundo 838 bases. No mundo árabe, muitas. E a Arábia Saudita, provavelmente a maior de todas, né? Porque dali é que saíram os tanques para os ataques e também as pistas de pouso nas duas agressões que o Iraque sofreu pelos Estados Unidos em 91 e já 2003, neste século atual. Então, as coisas estão mudando. Eu diria que a Arábia Saudita está se afastando da órbita dos Estados Unidos e, neste caso, depois do dia 7 de outubro, quando não só o Hamas, mas várias organizações guerrilheiras que lutam pela independência da Palestina, que a mídia chama de terrorista, eles fizeram aquela operação espetacular, cinematográfica. Em 75 anos de luta que o povo palestino resiste contra a ocupação, jamais nós tínhamos presenciado uma operação tão quase que cinematográfica. Eles entraram 50 quilômetros dentro do que aquilo é chamado de território israelense, recuperaram 20 povoados que eram aldeias palestinas, hoje são povoados, pequenas cidades israelenses. Então, Israel foi pego de surpresa, eles não tinham nenhuma informação, foram assim humilhados, derrotados, e agora nós estamos vendo esta resposta desproporcional a uma iniciativa da resistência palestina no dia 7 de outubro.
o Oriente Médio está mudando profundamente e não é algo que nós vamos ver aos poucos e em médio ou longo prazo. Não, já estamos vendo neste exato momento. Israel se encontra muito isolado, o projeto sionista cada vez mais em um impasse, não é, que não tem perspectiva. A grande maioria dos judeus do mundo inteiro não abraçaram a ideologia sionista, ou seja, decidiram não ir para a Palestina, que hoje chama Israel, e ficar nos seus próprios países, onde eles estão lá há, na verdade, séculos, né, desde a diáspora no ano 70 da era atual. Então, a resposta sim está mudando rapidamente, mas não só exatamente em função desta iniciativa dos guerrilheiros palestinos, mas outras situações, como o aumento da presença russa e chinesa no Oriente Médio, já estão dando então esses sinais de mudança. Não é possível mais aos Estados Unidos governar como antes, influenciar como antes e ditar os rumos daquela região que tem 60% das reservas de petróleo mundial.